noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos falar com o Senhor neste momento. Curve a sua cabeça. O Senhor já está pronto para receber a nossa adoração. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor neste momento, pela Tua presença, Pai, em nosso meio, pelo Teu amor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Tantos momentos difíceis, ó Deus, desafiadores, o qual muitos dos Teus filhos, ó Deus, têm se perdido, Senhor. Ó Deus, aumente, Pai, cada dia mais a nossa fé. Em nome de Jesus, renova as nossas forças. Senhor, renova a nossa esperança em Ti. Nós confiamos, ó Deus, que Tu és o Deus que tem o controle de tudo nas Tuas mãos, e que nada passará desapercebido diante do Senhor. Então por isso, ó Pai, venha com Teu Espírito e acalma a cada coração nessa noite, que seja um culto renovador, em nome de Jesus, que Teu Espírito já possa ministrar, Pai, sobre cada vida, sobre cada coração. Nós queremos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Rendemos ao Senhor o nosso louvor, o nosso melhor. Receba, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Rei, o Deus que nunca nos abandonou. Pousar
Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, declare isso. Recai em tua graça. Estamos nas tuas mãos, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, somente em ti. Em teus braços é o meu descanso. 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 A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele, somente nele confiarei. Amém? Não desanime, querido, o teu coração. O Senhor está contigo. Continuemos a exaltá-lo. Venha sobre nós, Jesus, venha sobre nós. Queremos cada vez mais te conhecer. Queremos cada vez mais te conhecer, Jesus. Venha, Jesus, sobre nós. Venha, Jesus, sobre nós nessa noite. Renova em nós, ó Deus, um espírito inabalável. Oh Deus, um espírito inabalável. Em nome de Jesus, venha com teu espírito sobre cada lar. Transforma vidas nessa noite. Oh Deus, nós te adoramos, nós te adoramos. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho
por isso nós te adoramos. Será que você pode declarar isso? Exaltado seja o teu nome. Queremos anunciar para todos vocês que precisam entregar o seu dízimo e a sua oferta. Não deixe, querido, o seu dízimo e a sua oferta em casa. É do Senhor, então traga para a casa dele, porque os nossos irmãos tesoureiros toda terça e quinta, eles se encontram aqui no templo para te receber. E também aí no teu televisor vai estar aparecendo o número da nossa agência. Se você quiser depositar, fique à vontade, mas não deixe de entregar aquilo que pertence ao Senhor, amém? Vamos continuar adorando o nome dele. Te pertencemos, Jesus, a nossa vida é tua. Esperando pra te encontrar.
de uma coisa? Eu espero que você, meu irmão e minha irmã, esteja muito atento a tudo aquilo que tem acontecido nesses últimos dias. E pode ter uma coisa, ter certeza de uma coisa: o Senhor vai voltar. E é breve, não vai demorar. Esteja atenta, ó noiva minha, ó amada minha. Eu voltarei para te buscar. Eu voltarei para te buscar, porque o meu amor por ti é muito maior. É muito maior do que os teus pecados. O meu amor por ti é muito maior do que os teus pecados. Esteja ansioso pela volta do Senhor. Tudo isso tem acontecido para que eu e você se aproxime mais dEle, para que eu e você desejamos mais a presença dEle, e para que eu e você estejamos prontos para o grande dia, quando o Senhor irá voltar. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor vai voltar, e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque Ele vem buscar a tua igreja. Nós te adoramos, Jesus, hosana o teu nome. Salva-nos agora, te pedimos, te imploramos, Deus. Hosana, hosana.
adorado, Senhor. Recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Alegria muito grande estar novamente compartilhando com os irmãos esse tempo, palavra do Senhor nessa quarta-feira à noite. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a sua vida, sua família e a sua história. E onde esta palavra chegar, possa também impactar os corações, à medida que o Espírito Santo esteja conduzindo e de acordo com as nossas necessidades, sendo confrontados, né? Porque a palavra de Deus sempre traz para nós esse confronto, e é importante que isto realmente aconteça. Por isso, nós vamos orar, pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo. Quero incentivar você para fazer a sua inscrição lá no grupo, na nossa página IB Paz Campus, Igreja Batista da Paz, Campus dos Goitacazes. Faça a sua inscrição, também deixe aí a sua curtida, o seu like, para que nós possamos ter mais adesão e compartilhamento dos textos sagrados, que é muito propício e conveniente nesse tempo para sedimentar a nossa fé e fazer com que cresçamos no entendimento da palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Pai Santo. Obrigado por tua presença, por tua paz, por tua grandeza em nossas vidas. Ó Deus, por esta semana que o Senhor está conduzindo conosco e nos abençoando, estruturando a nossa família, guiando os nossos passos, protegendo as nossas vidas. Te louvamos pela tua fidelidade e pela tua bondade. Pedimos a Deus que o Senhor esteja entrando com provisão para com aqueles que estão enfermos. Oramos mais uma vez pela vida de Gilson, obrigado pela sua melhora. Também pelo pastor Francisco Sarlo, também teve melhora. Pela vida, ó Deus, do pastor Oliveira e todos quantos mais estão ligados a nós, que carecem da recuperação nesse tempo tão perigoso. Obrigado porque a Rose hoje foi para casa e hoje, ó Deus, ainda permanece por questões de cuidados o Miguel. Que o Senhor esteja estendendo a tua mão sobre a vida dele, esse guerreiro que já nasceu e é fruto da tua bênção sobre a família de Léo e Rose. Que ele em breve possa estar retornando para a sua casa, juntando-se aos seus pais. Oramos e entregamos a vida do Miguel em tuas mãos. Pedimos pela nossa cidade. Pedimos que o poder do nome de Jesus esteja curando os enfermos, os hospitais sejam invadidos pela tua glória, que, ó Deus, cesse no nosso país, no nosso estado, no nosso município, na nossa cidade, a ação desse vírus maligno que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Ilumine médicos, abençoe pesquisadores, para que possam encontrar, ó Deus, a devida cura, para que seja cessado e encerrada essa pandemia. Em nome de Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Confiamos a Ti as nossas vidas e oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero compartilhar uma palavra que abençoou muito o meu coração, e o tema é confissão, mobilizador da misericórdia de Deus. A confissão, mobilizador da misericórdia de Deus. No capítulo 5 de Tiago, verso 16, um texto muito comum para nós, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito no seu efeito. Também Provérbios capítulo 28, verso 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Salmo 51, verso 2 diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O salmista Davi, no capítulo 51 de Salmo, no livro de Salmos, faz sua confissão por seu arrependimento no evento pecaminoso e destrutivo com Betseba. A Bíblia diz que Davi era rei sobre o povo de Israel, ele estava andando pelos átrios do seu palácio e, de repente, na sua ociosidade, no domingo passado, nós falamos sobre o perigo da ociosidade, e a Bíblia diz que ele viu Betseba se banhando, e então cometeu um dos piores atos da história de Davi. Foi quando ele mandou trazer essa mulher para ele. Essa mulher era casada, e era casada com Urias, um chefe dos seus exércitos. Davi então arma uma cilada colocando esse chefe na frente da batalha para que ele seja morto, e enfim, o descalabro no coração de Davi foi todo ele perpetuado pelo seu egoísmo. E a Bíblia diz que Deus então manda avisar Davi que a gravidez de Betseba, porque Betseba acabou engravidando, não iria vingar. O filho de Davi não iria vingar, e também a sua família iria ser acometida pela maldição, em que nós olhamos o texto sagrado e ficamos perplexos do perigo do pecado, a consequência do pecado. E toda essa desgraceira aconteceu na vida de Davi, e agora ele escreve os salmos, e esse salmo é um momento de arrependimento, é um momento de contrição, é o momento em que ele confessa e se arrepende daquilo tudo que ele pôde ocasionar pelo seu egoísmo. E esse salmo também é um dos salmos chamados o Salmo do Arrependimento. Há no coração de Davi ali um clamor por purificação, renovação para um propósito. Ele clama por purificação, também por renovação para um propósito. E o texto é o verso 10 ao verso 13. Ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Então há um clamor por purificação, também por renovação, e há também um propósito, porque o propósito pelo que se justifica Davi é para que ele, ao final, ensine os caminhos de Deus aos transgressores, ou seja, Senhor, me cura, me transforma, me dê um coração renovado, para que não só eu usufrua dessa vida restante, mas para que eu cumpra a tua palavra, para que eu tenha agora um ministério. Foi exatamente isso que Davi falou com Deus. Certa vez perguntaram a um evangelista americano famoso, que era radialista inclusive, sobre que conselhos dar aos casais infiéis que pleiteavam recomeçar as suas vidas conjugais. E aquele evangelista disse o seguinte: tome um banho, diga para os casais, tome um banho no Salmo 51. Porque se você ler junto comigo, e você fizer uma
reflexão do Salmo, realmente Davi nele era quebrantado, ele estava moído. A gente não pode mensurar muito bem daquilo que Davi está falando, mas eu posso entender algumas coisas quando a gente se aprofunda em conhecer o coração de Davi, porque nele, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nos dá um bom exemplo de arrependimento e contrição, e é um ingrediente que falta hoje em dia na nossa geração para alcançar a misericórdia do Senhor. Por isso eu coloquei lá em cima o tema confissão, um mobilizador, aquele que atrai a misericórdia de Deus. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas. Se não houver confissão, o Provérbios 28,13 diz: quando há confissão, volta a misericórdia sobre a vida daquela pessoa, porque sem a confissão, os ossos eram, como que diz a palavra, como se os ossos foram retorcidos. Enquanto me calei, os meus ossos se quebravam, diz o texto, né? E por isso é importante entendermos a importância da confissão dos nossos pecados. Quando nós olhamos para o Salmo 51, então, alguns tópicos são relevantes neste Salmo. Quando olhamos para a história de Davi, quando já sabemos do pecado cometido por ele, nós podemos ver algumas coisas, e é isso que eu quero ver com você também nessa quarta-feira à noite. Primeiro detalhe que a gente vê no Salmo 51, eu aconselho você a ler todo o Salmo, que até existe uma música, né? E o primeiro detalhe que a gente vê na vida de Davi, relatado no Salmo 51, era que Davi sempre assumiu os seus erros. Davi, homem segundo o coração de Deus, tinha um detalhe com ele. Ele errou, e a Bíblia relata os seus erros. Mas a Bíblia também ensina e mostra que ele sempre assumiu os seus erros. A mentira não ou nunca prevalece por muito tempo no coração de um servo fiel a Deus. A mentira nunca prevalece durante muito tempo, porque há um incômodo. Aquelas pessoas que são fiéis ao Senhor, aquele crente fiel a Deus, quando tem mentira, quando tem coisa escondida, ele se sente incomodado, não é? Há um incômodo. O pecado e a mentira seca os ossos de quem não confessa. O pecado e a mentira seca os ossos. Não tem como ser feliz quem construiu a sua vida sobre mentiras. E o texto é Salmo 32:3, eu acabei de falar: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Era o próprio Davi no Salmo 32 disse isso. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Mentira faz isso. A mentira mata. E é pior, é muito pior ainda para aquelas pessoas que conhecem a verdade. Porque o texto diz: conhecereis a verdade vos libertará. Um liberto pela verdade não consegue sobreviver com mentira, porque ele já conhece a verdade, ele já foi liberto pela verdade, ele sabe o caminho da libertação, ele sabe o caminho da felicidade, ele sabe do caminho da tranquilidade, né? Então, quando há mentira, quando há esse tipo de pecado, a Bíblia diz que os ossos definham. No Salmo 38, verso 4, diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Por isso, quando nós conhecemos a verdade, é melhor viver dela, andar nela, amar ela,
porque a verdade ela é libertadora. Em Atos, capítulo 2, verso 37 e 38, diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, a liberdade. Interessante é que nós não vemos Davi dizendo nós, mas sempre a gente vê Davi dizendo eu, para mim, meu, minha. Apesar dos seus erros, a sua integridade era mais forte do que ele. Porque, ao contrário de Davi, Adão, Saul, eles tentavam colocar a culpa nos outros, dos seus próprios pecados. Mas Davi não. Davi sempre tinha um coração contrito. O texto base do sermão em Provérbios é bem claro do preço por encobrirmos os nossos erros. É muito oneroso. Davi dizia a minha iniquidade, ele dizia os meus pecados, ele dizia as minhas transgressões, em pecado me concebeu minha mãe. Era esse tipo de coração que Davi tinha. E isso nos traz muitos ensinamentos quando nós observamos o texto bíblico. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 7, diz assim: você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Deus falava com Davi e o referenciava e reafirmava em seus propósitos e apoio ao seu coração. A pessoa que não leva o arrependimento a sério não considera o pecado. Vou repetir essa frase. A pessoa que não leva o arrependimento a sério não considera o pecado. Quem acha que a vida é a si mesmo, quem acha que tudo é normal e não considera o pecado, também não leva em conta o arrependimento. Mas a pessoa que tem consciência do pecado, a pessoa que tem a unção do Espírito Santo sobre ela, ela sempre valoriza muito o arrependimento. Isso significa que nós nunca vamos ver um pecador contumaz se arrependendo e chorando aos pés do Senhor, porque ele se acostumou com o pecado. Nós nunca vamos ver uma pessoa normal, comum, se arrependendo arduamente da presença de Deus, porque o seu coração não está contristado pelo Espírito Santo de Deus. Significa dizer que não sente culpa quem não tem sobre si a ação da lei de Deus. Paulo falava sobre isso, né? Que a lei é que nos mostra o pecado. E quando nós estamos fora da lei, é porque nós não somos, ou aquela pessoa não é vinculada ao Espírito Santo de Deus, ou seja, ela não foi batizada pelo Espírito Santo. Se a pessoa não tem consciência de culpa quando está mergulhada no pecado, é porque o Espírito Santo de Deus não habita. E o pior disso tudo, que muitos cristãos ou muitos crentes estão olhando para essas pessoas e tendo essas pessoas como referências. Deixa eu te chamar a atenção. Olhe como referência a vida das pessoas cujo coração é apaixonado por Jesus. Porque o coração de Davi era um coração apaixonado por Jesus. Era um coração contrito. Então, a pessoa que não leva o arrependimento a sério é porque também não considera o pecado. 1 João capítulo 1, verso 10 diz assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado,
fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É exatamente o que eu acabei de falar. Vou repetir, 1 João 1,10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, mesmo depois de pecar, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se a palavra de Deus não está na pessoa, se não tem discernimento do Espírito Santo, ela não considera pecado como pecado. Ei, presta atenção nisso que eu estou te dizendo, porque o mundo lá fora nunca vai reconhecer a palavra de Deus como lei, porque neles não há o Espírito de Deus, e é só o Espírito de Deus que pode nos dar discernimento para entendermos aquilo que é pecado, para então nos arrependermos. Pare de olhar para o mundo, pare de ter a referência de pessoas que não são servas santas de Deus, e as pessoas servas e santas de Deus são as mais humildes. Isso é muito sério. Tenhamos a consciência que nossos pecados levaram um santo até a cruz em desonra. Tenhamos consciência que eu e você, os nossos pecados, sacrificaram um santo na cruz que é Jesus. Davi, em segundo lugar, estava sobrecarregado e abatido pela consciência do pecado. Havia quebrantamento no seu coração, medo, decepção, constrangimento, choro, vergonha. Não olhe o Salmo 51 como uma conversa banal. Não, eu creio que Davi estava quebrantado, eu creio que havia uma compulsão de temor no coração de Davi, e ele se quebrantava diante do Senhor, como ele fez quando o seu filho morreu. Ele chorava, enquanto o filho não estava morto, ele estava vestido de pano de saco, cinza na cabeça, e ele urrava chorando. E era essa mesma figura que eu vejo Davi agora, no Salmo 51, como consequência do pecado. Ele havia perdido a sua pureza e destruído a sua integridade, implorando ao Senhor a restituição da sua alegria. Porque o pecado arrasa o nosso coração e tira toda a alegria do verdadeiro cristão. O verso 12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Sabe, é pior a gente conhecer a Deus e viver longe dele do que o inverso. Porque aqueles que conhecem a Deus e andam longe dos seus caminhos, sente uma tristeza na alma, uma angústia muito grande. Isso tudo por causa do peso do pecado. Havia Davi se rebelado contra Deus com o seu egoísmo, porque o pecado cega o nosso entendimento. Davi ficou cego quando viu aquela mulher nua tomando banho. Isaías 29:18 diz o inverso, diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Está falando sobre a restituição de Sião. A restituição é a salvação eterna. Naquele dia, ou seja, no recomeço, os cegos vão ver novamente, porque o pecador ele é cego. A tristeza no coração do pecador só acontece com quem é íntimo de Deus e sabe que o traiu. Não há tristeza no coração de quem está em pecado quando ele não tem intimidade com Deus. Ele não entende isso. Por isso é perigoso quando nós nos acostumamos com o pecado. É perigoso quando nós estamos desviados do caminho e tentando justificar isso. E se isso não dói no coração humano, é porque não houve conversão. Eu creio que Davi já amanhecia salmodiando a Deus pelas proezas que Deus fazia, dando vitória a Davi contra os seus inimigos. Mas agora, por onde Davi olha, vê os seus pecados e um peso na alma o corrói. Culpa, dor,
morte, maldição. Esse é o trilho do pecado. Culpa, dor, morte e maldição. Foi o que aconteceu com Davi. E agora ele está transitando isso e traduzindo tudo isso no Salmo 51. Isso pesa muito no coração do salmista. Quando erramos com alguém que amamos, isso dói muito. E Davi amava muito o seu Senhor. Davi poupou Saul simplesmente porque Saul era um ungido de Deus. Ou seja, Davi não se preocupava com Saul. Davi se preocupava com aquilo que Deus tinha feito. Davi queria honrar o ato de Samuel, dirigido por Deus, quando ungiu Saul, o primeiro rei pedido pelo povo. A questão de Davi não era com Saul, a questão de Davi era com Deus. E é isso que nos basta, saber a vontade de Deus, saber que eu não vou fazer o que eu vou fazer, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Não é o líder espiritual que precisa dizer, é que eu não vou fazer por causa do meu Senhor. E o nível de amor por Jesus, quando é assim, é porque esse coração é um coração redimido. Davi poupou Saul simplesmente por causa de Deus. A nossa motivação de não pecar só precisa ter a justificativa de amor de Deus. É por causa do amor de Deus. Sabe por que eu não vou? Sabe por que eu não fiz? Sabe por que eu não faço? Porque eu amo o meu Senhor. Nós estamos aprendendo um pouco a ter um coração parecido com o coração de Davi, que Deus disse que era um coração segundo o seu próprio coração. Eu já vi pessoas dizerem assim no meu gabinete: pastor, a minha maior dor com a minha situação é que eu reconheço que eu traí o meu Deus. Pastor, sabe qual é a minha maior dor? É estar aqui confessando para o Senhor, é que eu pequei contra o meu Deus. Eu já fiquei olhando para essas pessoas quando declaram isso, e eu ficava assim pensando, meu Deus, essas pessoas são mais crentes do que eu. Eu já fiz essa analogia. Sabe, tem gente que ama em profundo a Jesus. O amor de Davi pelo Senhor era incrível. Eu quero te incentivar a pedir ao Espírito Santo de Deus que gere no seu coração amor pelo seu Salvador, pelo seu Senhor, principalmente agora, quando nós estamos longe uns dos outros. Falei essa semana sobre a ociosidade. Eu falei o perigo da gente ficar longe, perigo da gente ficar longe do fogo da congregação. Mas isso nos tem alertado para algumas coisas, que logo depois, quando nós começarmos a nos reunirmos aqui, nós vamos ser reavaliados, ensinados novamente, porque teve muita gente que deixou os templos para ficar curtindo o culto em casa. Hoje a gente vê que isso não faz sentido, está só nos ajudando, mas não faz sentido nenhum nós estarmos em casa sem estar convivendo com o corpo que é a igreja. Não sei quanto a você, mas é muito frio, ainda que seja uma fagulha, mas não tem nada a ver com a fogueira. A fogueira é quando nós estamos juntos. A fogueira é quando nós estamos nos amando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos cantando. Isso é uma fogueira do povo de Deus reunido. No verso 17, a Bíblia diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A confissão é logo a seguir, e é isso que alcança a misericórdia de Deus,
porque Deus habita com o contrito de coração. Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Salmo 57:15. Terceiro lugar, Davi era confiante. Ele nunca tentou negociar com Deus. Ele dependia da sua misericórdia e da sua benignidade. Ele confiava nas promessas de Deus e na sua infinita bondade. O livro de Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, diz assim: e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração. Evidente que nós estamos falando no tempo da lei, né? Segundo Samuel 24:14, diz: Davi respondeu: é grande a minha angústia, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Isso mostra a contrição de Davi, confiança de Davi em Deus, por causa de um relacionamento estreito. Davi tinha pecado, ele tinha mandado recensear o povo. Natã veio e avisou Davi, e haveria uma punição de Deus, e Deus mandou ele escolher quais as punições que ele, das três, qual que ele receberia. Então ele disse isso aqui: caia eu nas mãos de Deus, porque é misericordiosa e grande misericórdia. Quarto lugar, Davi se dedicou a servir. No Salmo 51:13, 18 e 19, diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Enquanto não foi perdoado, não tinha condição de ministrar ninguém. A partir do momento que foi perdoado, ele já queria avançar e levar o testemunho para outras pessoas. Logo depois de ser perdoado, passou a ser um canal de Deus. Tem muita gente hoje que está brincando com isso. Vive no pecado, uma vida dupla, e vive também querendo servir a Deus. Eu já atendi pessoas com esse nível de comportamento, que vinha de outras igrejas me pedindo para recebê-los em um atendimento, e quando vinha conversar, confessava para mim pecado, mas estando em dupla ação, no pecado e em ministração. Davi ele não conseguia permitir isso. Enquanto Deus não o perdoou, ele não conseguia ministrar ninguém. Serviços e adoração a Deus passaram a ser aceitáveis por Deus, porque ele foi perdoado. Muito cuidado com isso. Já podia ir ao santuário e servir a Deus com alegria renovada. Já podia encorajar os homens que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, e também os sacerdotes que sacrificavam.
Aquele homem que o pecado tinha manietado, que tinha travado, agora ele está disponível para a obra do Senhor. Muita gente hoje está travado, mergulhado com os pés, atolado na lama do pecado, não consegue produzir nada para o reino de Deus. A família não te respeita, seus amigos não te respeitam como crente, porque sabem da sua vida dupla de pecado. Não tente falar de Deus nessa hora, não tente evangelizar, porque você vai ser humilhado e envergonhado pelos seus amigos, inimigos e Satanás. Não tente levar o evangelho do Senhor sem a luz redentora do perdão. No verso 10, então, Davi ali abre o coração e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Tem uma música que a comunidade evangélica de Nilópolis gravou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Nós vamos tocar depois do culto e você vai poder relembrar essa palavra, porque é o cântico do Salmo 51. Para a gente encerrar, quais foram então as confissões que resultaram em grandes bênçãos? Primeiro, Abraão confessou: eu sou pó e cinza. E pelo fato de Abraão ser humilde e se humilhar na presença de Deus, ele foi atendido, tendo seu sobrinho Ló sendo livre do fogo que caiu do céu sobre Sodoma e Gomorra. Quando você se quebranta diante de Deus, grandes coisas começam a acontecer na sua história. O texto é Gênesis 18, 27. E também 19, 23, 24, diz assim: mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. E aí no capítulo 19, verso 23 e 24, diz assim: quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Segunda confissão que resultou em grande bênção é Davi, que confessou que havia nascido em pecado e foi perdoado, no Salmo de número 32. Também Jó mostra a confissão de Jó, e depois da sua confissão vemos o que aconteceu com Jó. Ele disse: abomino-me no dia que eu nasci. A Bíblia diz assim, Jó 42, verso 6, e ele recebeu tudo em dobro, diz assim: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E Jó teve tudo aquilo que ele perdeu em dobro por causa da sua confissão. Também Isaías confessou: eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lembra disso? O texto é Isaías 6, 5 e 7. Diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A confissão de Pedro, a Bíblia diz, ele disse: sou pecador, mas Jesus ainda assim chamou Pedro de pescador, fez dele pescador de homens. Lucas capítulo 5, verso 12. O publicano também suplicou: Deus, sê propício a mim, pecador. E a Bíblia mostra que ele voltou justificado para casa. O texto é Lucas 18, 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim,
porque eu sou pecador. A confissão toca a misericórdia do Senhor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Confesse, coloque-se diante do Senhor, se arrependa, dobre o seu joelho e confesse os seus pecados ao Senhor. Por último, o filho pródigo, também naquele momento que nós conhecemos, o capítulo 15 de Lucas, não sou digno de ser chamado seu filho. E isso foi a chave para a sua retomada da sua história em um recomeço que se inicia com uma grande festa. Lucas 15, 21 a 23, diz assim: não sou digno de ser chamado. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e alegrar-nos. Confissão, ela é o mobilizador da misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. No Salmo 51 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Que Deus esteja tendo misericórdia de nós, nos ajudando a sermos contritos de coração e a sermos semelhantes a Davi, apaixonados pelo nosso Senhor, de maneira que o pecado não seja uma opção, o pecado para nós seja uma loucura, simplesmente pelo fato de declararmos cada vez mais o nosso amor ao nosso Senhor, o nosso amor ao nosso Jesus. Declaramos que amamos o Senhor, e a palavra do Senhor diz que aquele que ama o Senhor ouve a sua palavra, e ouvir a palavra é o fato de nos constrangermos pelos pecados que cometemos. Seja um tempo de renovo, que seja um tempo de contrição e de confissão. Essa é a palavra que o Senhor Deus trouxe para o seu coração, para o meu coração. Pai, nós queremos te pedir renovo, nós queremos te pedir, ó Deus, quebrantamento, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão erguida sobre nós, fazendo com que nesse tempo de sequidão, esse tempo de afastamento, seja um tempo de renovo. Renova em nós o teu Espírito, renova em nós a tua fé, tenha misericórdia de nós, quebranta o nosso coração, nos ajude a vivermos a plenitude do teu Espírito. Ó Deus, que a tua palavra seja viva e eficaz na nossa alma, e que ela fortaleça o nosso coração, e que a nossa intimidade contigo, como Davi tinha, seja reafirmada, para que possamos entender quem somos no reino de Deus, para que possamos, ó Deus, abandonar o pecado, abandonar toda a frieza da ociosidade, para andarmos no centro do teu querer. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia do povo cristão, e que nós sejamos, ó Deus, referenciais de fé, de poder, nessa terra perdida e abafada pelo pecado. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja estendendo a tua mão sobre nossas casas, nossas famílias, sobre nossas vidas. Renova, Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós, renova-nos, como a água que jorra, ó Deus, a nascente, que a água do Espírito esteja jorrando em nós, para que sejamos fortificados, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre a sua geração, para todo sempre.
Amém. Aleluia! Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Tires de nós teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu